Oi aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu não gravei esses dias por causa de muita coisa, tava acontecendo um monte de coisa aqui. Mas então eu voltei aqui e tô fazendo um vídeo aqui pra vocês que aconteceu uma coisa muito ruim aqui. Uma das integrantes da nossa família. Já vou mostrar quem é. Aqui, essa daqui é a Alice. Ela tá um pouquinho diferente, porque eu tinha amarrado o cabelo dela. Então ela foi tomar uma vacina, por causa que ela tinha quebrado a perna e ela tem que fazer a cirurgia. Então a gente vai aplicar anestesia nela pra não doer. Então esse daí eu tô dando anestesia nela. E nessa hora aí ela já dormiu. Ela é bem fácil pra dormir. Então o doutor foi lá e guardou. E foi ver aqui fazer o teste do ouvidinho dela. Espera aí, ele vai sair da cadeira. Deixar a cadeira aqui. Fazer o teste desse ouvidinho. E agora e nessa hora aí, ele foi me avisar o que ia acontecer. Se ia precisar fazer a ortografia. Sei lá, não sei falar, é muito difícil. Então, ele foi lá pra minha sala que eu tava, me explicar direitinho o que tinha acontecido. Então, ele me explicou tudo. Ele falou que tava tudo bem, só precisava dar um tempinho pra ela recuperar as pernas. E tudo bem. Só que ela tinha deslocado um osso. Então nessa hora aí eu fiquei meio nessa hora aí eu fiquei bem não dá pra dizer meus sentimentos assim. Eu fiquei bem chateada com o doutor falou isso. Mas tava tudo bem. Então também tava envolvendo uns amigos nesse caso. Eles estavam bem ali do outro lado da sala. Também trouxe a irmãzinha dela. Então o doutor falou que daqui a pouco eu podia ir pra sala. Aí nessa hora eu fui falar pros amigos da Alicia o que tinha acontecido. Esse daí é o Lucas e essa daqui é a Maria Alice. Então eles foram lá me ouvir e eles ficaram muito felizes com essa notícia. Tava tudo bem. E aí chegou a parte de falar que ela só tinha torcido um pouquinho o osso, mas tá tudo ok apesar disso. Então eles ficaram bem felizes. E foi só isso mesmo. Então, depois o doutor veio vir me chamar. Aí nessa hora, ele falou que a gente ia ter que ir pro andar de baixo, mas só eu podia ir. E com a neném, no caso a Sofia. Então eu chamei a Sofia pra ir. Eu falei pra ela deixar lá o brinquedinho, que não é dela, o brinquedinho. Então eu só fiquei esperando ele pegar lá a maca pra gente levar ela. Por causa que ela já tava dormindo. Então ele só colocou ela na maca e foi levar ela pra lá. Ele me chamou pra ir pro elevador e nós foi pro elevador. E aí deu tchau pros meninos. Eles, por causa que eles não podiam ir, por causa que eles não eram parentes. Então, tá bom.
Então eu só fui lá com a Sofia pra ir pro primeiro andar. Aí nessa hora a gente tinha chegado. E aí ele foi levar ela lá pra sala. Então eu só fiquei esperando. E ele pediu pro menino sair por causa que ele tava brincando lá no negócio. Mas saiu de boas. Então ele foi lá com muita cautela e colocou ela lá dentro. E depois foi me chamar. Então tá bom. Eu fiquei meio alegre por causa que a Sofia tinha dormido. Ela tava morrendo de sono e não dormia de jeito nenhum. Então ele foi lá pro lado e me explicou que essas partes mais pretas eram as partes que estavam mais danificadas ali, só que não conto com a roupa que era aonde tava a manga e a parte ali do todo o corpo. Mas ele explicou lá que o gesso estava preto por causa que ela tinha quebrado aquelas partes e os pés dela tava cinza por causa que eles quase quebraram. Então ele tirou ela de lá dentro e nessa hora ele colocou ela ali. Ele foi levar ela de novo. Na verdade, né? Ele foi levar ela de novo pra fazer a ortomografia. Finalmente lembrei o nome e deixei ela ali. Ele disse pra colocar ela na maca e era pra não ligar. Eu só ia ficar observando. E aí ele arrumou ali os troços e eu já liguei. Prontinho. Então essa hora eu fui chamar o doutor pra ver o que tinha dado. E ele falou que tava tudo normal, que era só as pernas mesmo que tava quebrada, não danificou nenhum outro lugar. As pernas dela tava quebrada e torcida. Então tinha que tomar muito cuidado pra quando ela andasse. E tinha que ficar de olho nela. Mas eu falei que tava tudo bem, tava tudo certinho. Por causa que ela quase não sai do quarto, ela só fica no quarto dela. Então tá ok, né? Eu só fiquei esperando lá o doutor ver a imagem da tomografia. E apareceu ali o braço e a perna. Ele se assustou bastante por causa que, tipo, aqui tava a perna e o outro tava o braço. Aqui, ó. Nessa parte aqui tava a perna, tava o braço e aqui tava a perna. Então ele foi me chamar e disse que a perna e o braço dela tinha torcido. E aí eu estranhei muito isso. E aí eu não falei se tinha dado algum erro e tal. E ele falou que não, normalmente não dá erro na máquina. Então nós dois ficamos muito tenso. E ele decidiu mandar eu ligar a máquina de novo pra ver se tava tudo certo. Então ele foi lá de novo. E eu liguei a máquina ali. Ele mandou eu ligar 3 vezes e eu já tava terminando de ligar as 3 vezes. E aí eu fui avisar pra ele. Então ele disse que ainda continuou do mesmo jeito e talvez ela só tenha quebrado a perna e torcido o braço. Então tava tudo ok. Era só o braço que tinha torcido, mas não tava nada demais. Era só um torcidozinho.
Então ele ligou e desligou o computador, mas estava assim mesmo. Ok, finge que nada aconteceu. Então nessa hora aí a gente foi levar ela aí pra outra máquina. Ele me chamou lá pra carregar ela rapidão. E era pra ir pra sala 4D. Aqui nessa sala. Que ele ia me falar a cura. O jeito de se curar mais rápido. Então ele explicou tudo lá, tudo certinho lá. Ele falou que era pra ficar indo no quarto dela de 2 em 2 horas pra ver se ela tava bem. E também era pra ficar bem de olho nela, mas ainda bem que tem câmera no quarto dela. Então não precisei ficar me fazendo muito esforço. Então a gente foi lá fazer a cura. Então a gente foi lá fazer a cura. Ele foi lá na outra sala pra colocar o jaleco. Por causa que não podia colocar ele na frente de 2 mulheres. No caso de 3. E aí ele já tinha colocado o jaleco dele. E só foi colocar ali em cima. Ele também tirou... Ele também tinha tirado o negócio pra ver o batimento do coração, batimento. Prontinho. Aí a gente foi ver nesses frascos. Ele foi me mostrar que nesse frasco verde tinha clorofórmio. Então ele colocou esse pozinho rapidão lá e foi colocar esse negócio rosa, não sei porquê. E colocou mais 2 litros dele. E só. Depois ele só colocou um pouquinho desse do amarelo. Agora ele foi lá e foi caçar o... Então ele foi lá pegar o potinho pra colocar e prontinho. Foi só isso. E aí nessa hora a Lívia acordou. Então foi só isso mesmo. Tchau, tchau, galerinha. Beijos.